O terceiro templo será reconstruído? Retrospectiva histórica do primeiro e segundo templo. O terceiro templo em Jerusalém é tema de grande expectativa profética. Os dois primeiros foram destruídos, mas permanecem no coração da fé judaica como símbolos centrais da presença divina. Em nossos dias, utensílios sagrados já foram confeccionados, sacerdotes estão sendo preparados e até as novilhas vermelhas para o ritual de purificação foram selecionadas, mantendo viva a esperança de sua restauração. Contudo, obstáculos políticos e religiosos ainda impedem sua reconstrução. Mesmo assim, as Escrituras apontam que, nos últimos dias, o templo voltará a existir, cumprindo o plano de Deus e revelando os sinais que antecedem a vinda do Messias. Desde a antiguidade, o templo ocupou lugar central na vida espiritual de Israel, sendo símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. O primeiro, conhecido como Templo de Salomão, foi construído por volta do século X a.C. no Monte Moriá, lugar associado ao sacrifício de Isaque por Abraão, Gênesis, capítulo 22, versículo 2, segundo Crônicas 3, versículo 1. O terreno havia sido adquirido pelo rei Davi de um jebuseu chamado Araúna, por 50 siclos de prata, cerca de 570 gramas, equivalentes a aproximadamente $450 a 500, ressaltando o valor do local consagrado como morada de Deus, segundo Samuel 24, versículo 24. A construção iniciou-se no quarto ano do reinado de Salomão e durou 7 anos, sendo concluída no mês de Bul, no 11º ano, 1 Reis 6, versículos 1 e 38. Mobilizou grandes recursos, 70.000 transportadores, 80.000 cortadores de pedra e 3.600 supervisores, segundo Crônicas 2, versículos 17 e 18. Durante 4 séculos, foi o centro religioso, político e cultural de Israel, até ser destruído em 586 a.C., na terceira invasão babilônica sob Nabucodonosor, no reinado de Zedequias, Reis 25, versículos 9 e 10. Após o exílio, o segundo templo foi reconstruído pelo decreto de Ciro em 538 a.C., Esdras 1, versículos 1 a 4, sob liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Jesuá, com apoio profético de Ageu e Zacarias. As obras, iniciadas em 536 a.C., sofreram interrupção de 16 anos devido à oposição de samaritanos e outros povos, Esdras 4, versículos 4, 5 e 24. Em 520 a.C., no segundo ano de Dário I, os trabalhos foram retomados com incentivo dos profetas, Esdras 5, versículos 1 e 2. A conclusão ocorreu em 516 a.C., restaurando o culto judaico. Séculos depois, Herodes, o Grande, iniciou uma grandiosa reforma e ampliação, de 20 a 19 a.C., empregando cerca de 10.000 trabalhadores e sacerdotes treinados para as áreas sagradas. Além da restauração do edifício central, ampliou o monte do templo, erguendo muros de arrimo com pedras monumentais de até 12 metros e 500 toneladas. Parte permanece até hoje como o muro ocidental. O santuário foi concluído em cerca de 1 ano e meio, mas a expansão seguiu por décadas, alcançando quase 80 anos, até pouco antes da destruição em 70 d.C., João 2, versículo 20. O Templo de Herodes tornou-se uma das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo e símbolo do orgulho nacional. No entanto, foi arrasado pelos romanos sob Tito, cumprindo a profecia de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, versículo 2. Avanços atuais na preparação do terceiro templo. Durante mais de 1900 anos, o povo de Israel viveu na dispersão, enfrentando perseguições, massacres e discriminação. O ápice foi o Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus foram exterminados entre 1939 e 1945. Esse genocídio levou a comunidade internacional a reconhecer a necessidade de um lar nacional para os judeus. Em 1947, a ONU aprovou a partilha da Palestina e, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. Desde então, o país passou por guerras, mas também alcançou notável desenvolvimento em defesa, tecnologia e agricultura. No meio religioso, ressurgiu a expectativa da reconstrução do terceiro templo, considerado essencial para a restauração espiritual de Israel,
sendo impulsionada por entidades como o Instituto do Templo, em Jerusalém. Os judeus preservam a memória da destruição dos dois templos em um dia especial chamado Tisha B'Av, o nono de Av, considerado o mais triste da história judaica. Nesse dia, eles jejuam e lamentam não apenas a destruição dos templos, mas também outras tragédias de sua trajetória ao longo da história. Atualmente, cresce em Israel a expectativa entre os judeus ortodoxos pela reconstrução. O Instituto do Templo dedica-se à pesquisa e recriação dos utensílios do culto. Entre os já concluídos estão a menorá de ouro, exposta em praça pública em Jerusalém, as mesas para os pães da proposição, altares, instrumentos musicais e trombetas, todos confeccionados conforme a Torá, Êxodo 25, versículos 31 a 40. Também já estão prontas a planta do templo e as vestes sacerdotais, incluindo o peitoral do sumo sacerdote com 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel, Êxodo 28, versículos 15 a 21. Além disso, descendentes da linhagem sacerdotal, os Coranim, e os levitas estão sendo treinados para retomar os ofícios sagrados e os cânticos conforme a tradição bíblica, 1 Crônicas 23, versículos 28 a 32. Esses preparativos mantêm viva a esperança da restauração do culto no Monte Moriá e reforçam a ligação entre a memória histórica e a expectativa profética do povo judeu. As novilhas vermelhas e o ritual da purificação. Um dos elementos mais significativos nos preparativos para o terceiro templo é a criação das novilhas vermelhas, paradumá, requisito indispensável para a purificação do templo, dos sacerdotes e dos objetos sagrados, conforme a lei de Moisés, Números 19, versículos 2 a 9. A exigência bíblica é rigorosa, o animal deve ser fêmea, de pelagem totalmente vermelha ou marrom avermelhada, sem manchas, sem pelos de outra cor, sem defeitos físicos e nunca ter sido usado em trabalho agrícola. Esse ritual de purificação tinha importância central, abrangendo tanto o templo e seus utensílios quanto o povo. O contato com cadáveres, cemitérios ou funerais tornava alguém ritualmente impuro, impossibilitado de entrar no átrio do templo ou participar do culto sem antes passar pela purificação com a água misturada às cinzas da novilha vermelha, Números 19, versículos 11 a 13. Na época do templo, o sacrifício da novilha vermelha era realizado fora do acampamento, em um local específico no Monte das Oliveiras, de onde havia uma visão direta do Templo de Jerusalém. Essa posição destacava a conexão simbólica entre o ritual de purificação e o centro da adoração judaica. O animal era queimado integralmente, e o sacerdote lançava madeira de cedro, e sopo e lã escarlate sobre a pira, Números 19, versículo 6. As cinzas eram recolhidas em recipientes puros e guardadas fora do acampamento, sendo misturadas com água corrente para a purificação de pessoas e objetos, Números 19, versículos 7 a 9 e 11 a 13. Desde Moisés, a tradição judaica registra apenas 9 novilhas vermelhas sacrificadas, a primeira por Eleazar, filho de Arão, e as demais ao longo da história. Segundo a tradição rabínica, Misná Pará 3 e 5, a 10ª será sacrificada na era messiânica. Em nossos dias, 5 novilhas que atendem aos requisitos foram levadas dos Estados Unidos para Israel em setembro de 2022. Estão sendo criadas em Siló, a primeira capital espiritual e administrativa de Israel, onde o tabernáculo permaneceu por mais de 350 anos antes do Templo de Salomão, Josué 18, versículo 1, 1 Samuel 1, versículo 3. Esse fato acrescenta forte significado histórico e espiritual, reforçando a preparação para a restauração do culto. Outro detalhe relevante é a aquisição de um terreno no Monte das Oliveiras, em posição voltada para o Monte do Templo, feita entre 2011 e 2012 por Yitzhak Mamo, da organização Uvni Yerushalayim. O local já possui estrutura para o rito da novilha vermelha, em conformidade com o livro de Números, capítulo 19. Sem a água purificadora misturada às cinzas da novilha vermelha, nenhum objeto do templo pode ser consagrado, nem qualquer ritual sacerdotal validado. Mesmo com o templo reconstruído e os utensílios prontos, sem esse sacrifício nada poderá ser legitimamente iniciado. Por isso, a seleção da novilha é considerado ponto crucial para a restauração do culto no futuro templo. Os obstáculos à reconstrução do terceiro templo. Apesar dos avanços nos preparativos, grandes impedimentos permanecem. O Monte Moriá,
local dos dois primeiros templos, está hoje ocupado por duas das mais importantes construções islâmicas. O Domo da Rocha, concluído no ano 691 d.C. pelo califa Umayyad Abd al-Malik, é considerado o terceiro lugar mais sagrado do Islã, e sob sua cúpula dourada encontra-se a rocha do Monte Moriá. Segundo a tradição bíblica, foi ali que Abraão levou seu filho Isaque para o sacrifício. Gênesis, versículo 2. Poucos metros adiante ergue-se a mesquita de Al-Aqsa, inaugurada em 705 d.C. pelo califa Al-Walid I, também da dinastia Omíada. Por isso, qualquer tentativa de reconstrução do templo gera enorme tensão política e religiosa, já que o local é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Cumpre-se, assim, a palavra profética. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos em redor, também contra Judá será no cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias 12, versículos 2 e 3. Outro grande obstáculo é a ausência da Arca da Aliança, desaparecida desde a destruição do templo pelos babilônios. A arca era um cofre sagrado revestido de ouro puro, coberto pelo propiciatório, uma tampa de ouro maciço com 2 querubins, onde a glória de Deus se manifestava. Êxodo 25, versículos 10 a 22, Hebreus 9, versículos 4 e 5. No interior estavam as tábuas da lei entregues a Moisés, o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Alguns acreditam que a arca esteja escondida em cavernas subterrâneas sob Jerusalém, mas sua ausência representa um desafio espiritual e simbólico para a restauração do culto, pois trata-se de um utensílio insubstituível, ligado diretamente à presença divina. Além disso, qualquer iniciativa prática de reconstrução poderia desencadear um conflito internacional de grandes proporções, confirmando novamente as palavras proféticas de Zacarias. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias 12, versículo 3. Jerusalém, a cidade do grande rei e centro do plano divino. Jerusalém ocupa um lugar singular no plano redentor de Deus. A Escritura a chama de a cidade do grande rei, Salmo 48, versículo 2, e a identifica como o lugar onde o Senhor escolheu fazer habitar o seu nome para sempre. 1 Reis 1, versículo 36. Desde os dias de Abraão, quando ofereceu Isaque no Monte Moriá, Gênesis 22, versículo 2, até a construção do templo por Salomão, Jerusalém firmou-se como o centro da fé de Israel e o símbolo visível da presença divina no meio do seu povo. Assim, Jerusalém e o templo não são apenas marcos da história antiga de Israel, mas o coração da esperança profética. No futuro reino messiânico, a cidade do grande rei será exaltada como lugar de paz, justiça e adoração, cumprindo o propósito eterno de Deus de habitar no meio do seu povo e ser reconhecido como o Senhor de toda a terra. Por isso, Jerusalém sempre foi alvo de disputas. A luta pela posse da cidade e do monte do templo não é apenas geopolítica, mas revela uma dimensão espiritual profunda, pois esse é o lugar escolhido por Deus para a consumação de seu plano redentor. O templo nos últimos dias segundo as Escrituras. A Bíblia apresenta de forma consistente a existência de um templo em Jerusalém nos últimos dias, colocando-o no centro dos acontecimentos escatológicos. Desde o Antigo Testamento, o profeta Daniel revelou que um governante futuro, identificado como o príncipe que há de vir, faria uma aliança com muitos, mas a quebraria na metade da semana profética, isto é, após 3 anos e meio. Ele anunciou: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, versículo 27. Esta passagem indica que haverá novamente um templo em funcionamento, pois a suspensão dos sacrifícios só é possível onde eles já tiverem sido restaurados. Jesus Cristo confirmou a profecia de Daniel ao ensinar sobre os sinais do fim. Em seu sermão escatológico, declarou: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24, versículo 15.
Suas palavras revelam que haverá novamente um lugar santo ativo, ou seja, o templo reconstruído em Jerusalém, que será profanado no período da grande tribulação. O apóstolo Paulo acrescentou mais detalhes a esse cenário. Ele ensinou que, antes da vinda do Senhor, se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, que se exaltará contra tudo que se chama Deus, chegando ao ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando-se como se fosse o próprio Deus. Assim está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Este texto é crucial, pois mostra de forma direta que o templo precisa estar reconstruído para que a profecia se cumpra. O livro de Apocalipse também confirma a presença de um templo nos últimos dias. O apóstolo João recebeu a ordem, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, versículos de 1 a 4. Esta passagem não apenas reconhece a existência do templo, mas também o coloca no centro dos eventos da grande tribulação, associando-o ao período em que Jerusalém será pisada pelas nações e em que as duas testemunhas exercerão seu ministério profético. Mais adiante, João descreve que o falso profeta, a serviço do anticristo, fará grandes sinais e conduzirá os povos à idolatria, estabelecendo no santuário o ápice da profanação. Apocalipse 13, versículos 14 e 15. Esse é o cumprimento da abominação desoladora, predita por Daniel e reafirmada por Jesus, um ato de rebelião máxima contra Deus, que ocorrerá no coração do templo. Portanto, ao considerar o testemunho conjunto de Daniel, Jesus, Paulo e João, torna-se claro que a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém é necessária para o cumprimento das profecias escatológicas. Nele ocorrerão a suspensão dos sacrifícios, a entrada do homem da iniquidade e a instalação da abominação da desolação, marcando o período da grande tribulação. Embora humanamente pareça impossível a reconstrução do templo devido às tensões políticas e religiosas da região, a história de Israel demonstra que o impossível para os homens se torna realidade pela intervenção divina. Como declarou Jesus, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, versículo 26. Assim, as Escrituras afirmam que antes da vinda gloriosa do Messias haverá em Jerusalém um templo restaurado, que será inicialmente palco da maior profanação da história, mas que, ao final, será vindicado pela manifestação do verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus, que voltará em glória para reinar sobre toda a terra. O templo do Messias na era milenar. As Escrituras revelam que Jerusalém será o centro espiritual do mundo nos últimos dias. Após a grande tribulação e a derrota do Anticristo, o Messias estabelecerá seu reino de paz e justiça, e um dos elementos centrais desse tempo será a construção de um templo glorioso. O profeta Zacarias anunciou: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Zacarias 6, versículos 12 a 13. Esse templo será diferente dos anteriores, pois será erguido pelo próprio Messias, unindo em si as funções de rei e sacerdote. Ezequiel descreveu nos capítulos 40 a 48, detalhadamente essa futura casa de Deus. Ele viu a glória do Senhor retornando e declarou: Este é o lugar do meu trono, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ezequiel 43, versículo 7. Esse templo, jamais realizado no passado, será o centro da adoração universal. Isaías também afirmou: Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor cume dos montes e concorrerão a ele todas as nações. Isaías 2, versículos 2 e 3. Assim, a Bíblia apresenta dois momentos distintos. Primeiro,
O templo reconstruído antes da volta de Cristo, que será profanado pelo anticristo. Daniel 9, versículo 27, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Em seguida, no início da era milenar, o próprio Senhor edificará o templo prometido, onde sua glória habitará de forma plena durante o seu reino sobre a terra. No entanto, ao final do milênio, com a criação do novo céu e da nova terra, não haverá mais necessidade de templos, pois o próprio Deus e o Cordeiro serão o santuário eterno. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 22. Vigilância e decisão diante dos sinais proféticos. À luz das Escrituras e da história, entendemos que a reconstrução do terceiro templo não é apenas uma questão política ou religiosa, mas um marco profético ligado aos planos soberanos de Deus. Do ponto de vista humano, parece improvável, mas a trajetória de Israel, da dispersão ao renascimento em 1948, mostra que o Senhor cumpre suas promessas e governa a história. Para os cristãos, essa expectativa deve despertar vigilância espiritual conforme as profecias bíblicas. Os acordos de paz no Oriente Médio são apenas prenúncios do que está por vir, quando o anticristo estabelecerá uma aliança temporária com muitos. Daniel 9, versículo 27. Esses sinais evidenciam que Israel é o relógio profético de Deus e que Jerusalém permanece como o palco central dos acontecimentos dos últimos dias. Assim, cabe ao crente manter-se firme na fé e viver em santidade, lembrando-se das palavras de Jesus, quando, pois, virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24, versículo 33. Em meio às incertezas do mundo, a certeza é que o plano de Deus se cumpre em cada detalhe, e nossa esperança está na volta gloriosa do Messias. Esses sinais não são apenas notícias passageiras, são evidências da fidelidade da palavra. Eles nos chamam a refletir sobre nossa condição diante de Deus e a tomar a decisão mais importante da vida, a salvação em Cristo Jesus. Como declara a Escritura, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, 2 Coríntios 6, versículo 2. Por isso, não basta apenas observar o cumprimento das profecias, é preciso se arrepender, crer no Evangelho e entregar a vida a Cristo. Nele encontramos perdão, esperança e a segurança da vida eterna. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que possamos alcançar um número ainda maior de pessoas. Se não gostou, pode deixar o seu dislike e enviar suas sugestões de como podemos melhorar. Antônio Lima, Brasília, 30 de outubro de 2025.